Olá, meu nome é Diego Nunes e esse é o nosso devocional. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, deixar o seu like, deixar o seu comentário, ativa o sininho e compartilhe essa mensagem com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir essa palavra. Bom, vamos continuar o nosso estudo do livro de Efésios, capítulo 6, onde nós estamos falando da armadura de Deus. Nós já falamos no estudo passado, no último vídeo que eu postei, a respeito de cingir-vos com a verdade. E hoje nós vamos falar da couraça da justiça. Vamos ao livro Efésios capítulo 6, versículo 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Já expliquei no último vídeo a respeito da importância de você estar firme. E estar firme sempre estará atrelado com você estar bem espiritualmente. Vamos lá? Hoje é dia de vestir a couraça da justiça. O diabo quer ter acesso ao nosso coração. Essa é a primeira colocação que eu quero que você entenda. O diabo quer ter acesso ao nosso coração. Digo, biblicamente, onde eu posso entender esse desejo que o diabo tem de acessar o meu coração? Livro de Atos, capítulo 5, versículo 3 diz assim: Então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. Aqui esse homem chamado Ananias era casado com uma mulher chamada Safira e esses dois decidiram dar uma oferta. Só que no momento da oferta, eles haviam prometido que entregariam tudo. Só que na hora da execução desse plano, o diabo encheu o coração deles e fez com que eles mentissem, entregassem a metade e dizendo que tinham entregado tudo. Só que aqui, Pedro, cheio do Espírito Santo, o Pedro conseguiu discernir que estava diante de um homem cujo coração estava cheio, só que esse cheio era cheio das coisas que o diabo havia colocado lá, cheio da mentira, cheio do engano, e infelizmente a Bíblia diz aqui que diante dessa situação o Ananias caiu morto diante de Pedro. Isso é muito sério. Por que o diabo ele quer ter acesso ao nosso coração? Porque ele quer colocar tudo que é dele dentro de nós. Então você consegue perceber o orgulho, a raiva, a decepção, a desilusão, tudo isso querendo morar no seu coração. E uma vez o seu coração estando cheio daquilo que o diabo colocar, você estará possivelmente a um passo do precipício, a um passo da loucura, a um passo da destruição total. Então, por que aqui em Efésios 6 a Bíblia está nos dizendo, olha, vestivos da couraça da justiça, justamente para poder proteger o nosso coração. Olha o que diz Provérbios 4, 23. Acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Então, sobre todas as coisas, guarde o seu coração. Por que eu tenho que guardar? Eu quero entender um pouco mais. Por que eu tenho que guardar o meu coração? Por dois motivos. O seu coração, ele pode estar de duas maneiras. Se você está aqui acompanhando os devocionais, você tem buscado ao Senhor, você tem se alimentado da palavra. A palavra do Senhor, que é o nosso grande tesouro, ela passa a habitar dentro de nós. E quando eu ando com algo muito valioso, eu chamo atenção. Quando eu tenho em mim algo muito grandioso, eu viro destaque. E o diabo, ele ama derrubar grandes alvos. Escuta o que eu estou te falando. O diabo ama derrubar grandes alvos. Se você tem sofrido ataque, se você tem sofrido perseguição por conta da palavra, é porque a palavra está fazendo de você um grande alvo.
Então, se você for ler na Bíblia, o diabo tentou contra a vida de Davi. Também na história de Abraão, Abraão tem momentos onde o diabo está ali trabalhando para que o Abraão sofra uma queda. Você vai ver diversos homens na Bíblia, o próprio apóstolo Paulo, então Elias, Eliseu, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Quem mais? Se você pegar o Novo Testamento, o jovem Estevão. Então são todas essas pessoas, e tem muito mais do que simplesmente essas pessoas que sofreram ataques. Então nós precisamos entender isso. Então meu coração ele está cheio da palavra de Deus, meu coração está firme na presença de Deus. Então o diabo ele quer ter acesso a esse coração, porque você cheio da presença de Deus, você ajuda outras pessoas, você se torna também uma referência de Cristo aqui na terra. Então as pessoas olham para você e através da sua adoração elas querem adorar a Deus. Através do seu conhecimento das coisas de Deus, elas querem obter conhecimento. Então esse é o primeiro motivo pelo qual o diabo ele quer ter acesso ao seu coração. O outro motivo é o que a Bíblia declara a respeito de quando Satanás sai da vida de uma pessoa. A Bíblia fala que o demônio ele sai da vida de uma pessoa. E aí ele sai, e essa casa da onde ele saiu, ela fica vazia e ornamentada. Ou seja, essa casa ela não foi preenchida pela presença de Deus. Teve a saída do mal, mas não teve o preenchimento de Deus. Por isso que muitas pessoas elas falam assim: puxa, mas eu já deixei de fazer um monte de coisa errado, mas eu não sinto uma firmeza na minha vida. Porque não adianta só você abandonar aquilo que é errado. Você precisa se aproximar de Deus para que Deus encha seu coração. Aí a Bíblia diz que o demônio saindo dessa casa anda por lugares secos e não encontrando outra casa onde ele possa habitar. Então você percebe que ele tenta entrar em outros lugares. Por isso que muitas vezes, muitas pessoas elas acabam sofrendo problemas muito parecidos, porque o causador é o mesmo. Então ele foi lá talvez na vida de alguém, não, isso aqui tá firme, não tem como eu entrar. Aí ele foi na vida de outro, não, essa pessoa aqui tá preenchida da presença de Deus, não tem como entrar. Aí a Bíblia diz que ele volta para aquela antiga casa. E ele diz: voltarei para a minha casa. E a Bíblia diz que ele leva com ele 7 outros espíritos piores. Então, o segundo motivo pelo qual o diabo quer ter acesso ao seu coração é quando o seu coração está vazio. Diante dessa ministração de hoje, tome uma decisão. Vista a couraça da justiça. Faça aquilo que a palavra tem te pedido. De tudo, como diz aqui em Provérbios 4:23, acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Se o seu coração estiver bagunçado, se o seu coração estiver mexido, entristecido, pode ter certeza, isso vai refletir em todas as áreas da sua vida. Eu quero orar por você e te pedir mais uma vez, permaneça até o final desse estudo. Eu sei que é corrido, eu sei que é complicado, mas arrume um tempinho todos os dias para poder entrar no seu quarto ou dirigindo o seu carro. Coloque esse devocional, ouça, coloque em prática. E eu tenho certeza que o Senhor, ele vai iluminar a sua vida. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, diante de Ti, diante dessas pessoas, que nós agora, Pai, falamos contigo, entendendo, Pai, que o Senhor ouve a nossa oração, porque o Senhor nos ensinou a orar no nome de Jesus, o nome que abre as portas, o nome que nos liga até o Senhor. Pai, em nome de Jesus. Existem corações aqui hoje, Pai, dilacerados, corações entristecidos, como, Pai, até dei uma pequena lista, corações que têm como conteúdo o orgulho, a raiva, a decepção, a desilusão. Pai, tudo isso morando dentro desse coração. Essa pessoa talvez tenha andado até pesada, andado cansada, porque de fato, carregar, meu Deus, um peso maior do que podemos suportar, nos faz andar, Pai, entristecidos, cansados, desanimados.
quando deveríamos andar leve. Pois a tua palavra diz através, meu Pai, do Evangelho, que vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor, meu Pai, nos aliviaria. Então eu te peço, essas pessoas que estão se conduzindo até o Senhor nessa oração, que elas recebam um alívio. Que tudo isso, Pai, que está morando nesse coração, tudo isso de ruim, possa agora sair em nome de Jesus, para dar espaço à tua presença, à tua palavra, para dar espaço ao Espírito Santo que deseja morar na vida desta pessoa. Pai, abençoa, Pai, este dia, que seja um dia, meu Deus, aonde essa pessoa ouviu a palavra. Se algo tentar sujar o coração dela, ela vai entender, ela vai se proteger para que nada de ruim entre nesse coração. Ah, Pai, simplesmente abençoe o teu povo, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.